Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 3, 14 a 20 de outubro. O chamado de Deus para a missão. Verso para memorizar. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Às vezes, Deus pode nos tirar da nossa zona de conforto e fazer de nós testemunhas dele. Algumas vezes, essa mudança pode ser usada para realizar seus propósitos, como no caso da dispersão do povo na Torre de Babel. Essa dispersão foi a estratégia usada para povoar a terra, e assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo mesmo meio que os homens haviam empregado para impedir sua realização. Abraão, por sua vez, foi de seu país de origem para outro, como um meio de testemunho. Os discípulos de Jesus, que trabalhavam apenas entre seu próprio povo, passaram a trabalhar com outros povos também. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo. Eles começariam localmente, em Jerusalém e Judéia, depois iriam para Samaria e, finalmente, iriam até os confins da terra. Mesmo que não deixemos nosso país, Deus ainda quer que alcancemos as pessoas. Quando a igreja em Jerusalém estava se tornando acomodada, seus membros foram dispersos. Embora a perseguição tenha chegado, e com ela o sofrimento, esses eventos infelizes se tornaram um meio de espalhar as boas novas em todo o mundo. Domingo 15 de outubro, indo além da zona de conforto. A fim de alcançar outros, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto. O desejo de permanecer entre os de nossa classe, etnia ou nível social leva ao egoísmo, até mesmo ao mal. Esse perigo é uma das lições tiradas da história de Babel. Leia Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Ouça. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quais eram as intenções das pessoas? Que objetivo tinham em mente e por que Deus o impediu? A história da Torre de Babel revela a grande ambição das pessoas mencionadas no relato. Planejavam fazer uma estrutura monumental que não havia em nenhum outro lugar no mundo. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Com que frequência as pessoas procuram fazer o mesmo hoje em dia? Seja através da política, da arte, dos negócios, até mesmo da religião, não importa. Há quem deseje tornar célebre o próprio nome. No fim, quão fúteis e sem sentido são seus esforços. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, verso 4, que essas pessoas queriam construir a torre para que não fossem espalhadas por toda a terra. Queriam permanecer juntas por suas próprias razões egoístas, mas Deus tinha outro plano. Elas também estavam unidas em favor daquele trabalho, mas o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora,
Não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Esse ambicioso plano deles era de fato mau. Embora as Escrituras não afirmem de forma explícita, Ellen White disse que eles não confiaram na promessa de Deus de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Pretendiam construir para sua própria segurança, em vez de confiar na palavra divina. Quaisquer que fossem seus motivos supremos, Deus sabia que suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição egoísta, e, portanto, ele os impediu de alcançar seus objetivos. Você faz parte de um grupo étnico que se sente mais confortável entre si? De que maneira você pode se envolver com pessoas de outros grupos? Segunda-feira, 16 de outubro. Seja uma bênção ao mundo inteiro. Leia Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Ouça. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em que aspecto a instrução de Deus a Abrão foi um chamado para a missão? Deus pediu a Abrão, cujo nome ele mais tarde mudou para Abraão, que deixasse seu país e seu povo e fosse para outra terra. Era parte do plano divino usar o patriarca como um veículo para cumprir seus propósitos na terra. E Abrão obedeceu, de acordo com a palavra do Senhor. Se Deus tem um plano para você, poderá ser um chamado para deixar sua família e seu povo e ir a um lugar indicado por Ele, a fim de que possa servi-lo ali, sendo assim uma bênção para outros. Leia os textos a seguir. O que cada um deles diz sobre a aliança de Deus, sua promessa para nós? Gênesis capítulo 3, verso 15. Ouça. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 17, verso 19. Ouça. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Números capítulo 24, verso 17. Ouça. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Isaías capítulo 9, verso 6. Ouça. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Daniel capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Ouça. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Mateus capítulo 1, verso 21.
Ouça, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A partir dos textos acima, fica claro que Deus cumpriria a promessa feita no Jardim do Éden, de que alguém viria como solução para o problema do pecado. Essa solução, Cristo, o Messias, surgiria da linhagem de Abraão e Isaque por meio de Sara. Hebreus capítulo 11, verso 9, afirma que Isaque e Jacó eram herdeiros da promessa da bênção que Deus fez a Abraão. Não sabemos exatamente o quanto Abraão sabia ou entendia acerca de como a semente prometida surgiria através dele. De qualquer modo, ele agiu com fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Que exemplo para nós! Suponha que você fosse chamado por Deus para ir a um lugar desconhecido. Como reagiria e por quê? Terça-feira, 17 de outubro. O chamado de Abraão. Abraão entrou na terra como Deus havia ordenado. Porém, as coisas pareciam não ir bem para ele. Ao chegar aonde Deus lhe enviou, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Eles eram pagãos e conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar que assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: "Darei essa terra à sua descendência." Abraão precisava desse encorajamento. No entanto, as coisas ainda não iam bem para ele, pelo menos no início. Leia Gênesis capítulo 12, do verso 10 ao verso 20. Ouça. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí sua mulher: "Ora, pensei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida." Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: "Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te." E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Gênesis capítulo 13, verso 1. Ouça. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Que coisas aconteceram com ele em seguida, e que erros esse homem de Deus cometeu? Deve ter sido desanimador deixar o conforto e prosperidade na pátria e partir, sem saber para onde ia. E uma das primeiras dificuldades foi a fome. Por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para outro lugar. E então, as coisas pioraram ainda mais. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublimes tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Essa omissão da verdadeira relação entre eles era engano. Por causa da falta de fé por parte de Abraão,
Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, com o intuito de fazer dela sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízo sobre a casa real. O trabalho missionário não é fácil, e ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e não rejeitou seu servo por seu erro, que infelizmente não seria o único que Abraão cometeria. É um conforto saber que, apesar de nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados e Ele ainda pode nos usar para a missão. Que lições podemos tirar da história de Abrão no Egito? Quarta-feira, 18 de outubro. A Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Leia Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Ouça. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? Até então, a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia predito em Atos capítulo 1, verso 8: Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa declaração foi cumprida, como observado em Atos capítulo 8, verso 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus ou nos distritos do povo judeu em outras cidades. Atos capítulo 11, verso 19, indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, Líbano e Chipre. Mas não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Pedro, um discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Pedro era conhecido como o apóstolo dos circuncidados, ou seja, os judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e mudou seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a comissão do evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. Leia Atos capítulo 10, do verso 9 ao verso 15, e o verso 28 e o verso 29. Ouça. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou:
De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. A quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandastes chamar? Que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos em nossos dias aplicar esse princípio à obra missionária? Quinta-feira, 19 de outubro. Comece de onde você está. Leia Atos capítulo 1, verso 8. Ouça. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que princípio Jesus apresentou para a obra de compartilhar sua mensagem, ou de sermos testemunhas dele ao mundo? Como discípulos de Jesus, temos boas novas para compartilhar com os demais. Compartilhar a verdade não é convencer os outros de que estão errados, mas significa levar a mensagem de Jesus, conforme retratado nas 3 mensagens angélicas. No entanto, há alguns princípios nas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8. Primeiro, devemos ser testemunhas dele em Jerusalém. Como vimos, precisamos ser suas testemunhas no lugar em que residimos. Isso pode incluir nossa própria casa, nossa igreja, nosso bairro e nossa comunidade. Precisamos ser suas testemunhas primeiro onde estamos, na área em que ele inicialmente nos colocou, casa ou trabalho, e ser suas testemunhas para as pessoas mais próximas a nós. Às vezes, as pessoas se interessam apenas em ir a um país distante e a uma cultura diferente para testemunhar de Jesus, mas não testemunham para quem está ao seu redor. Devemos começar onde estamos e avançar à medida que o Senhor nos guie. Em seguida, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, Jesus afirmou que testemunhar envolve cruzar fronteiras culturais. A partir de onde estamos, podemos ser chamados a ir a outras áreas para alcançar diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos. Se pertencemos a determinado grupo étnico ou linguístico, pode ser muito mais fácil testemunhar ali devido às barreiras culturais mínimas a transpor. Em algumas áreas do mundo, há apenas um clã ou tribo representada na igreja. No entanto, a grande comissão de Jesus nos diz que, como suas testemunhas, sair de nossa zona de conforto e investir nossos recursos em tais grupos de pessoas é crucial. Eles também precisam da mensagem de Jesus. Desafio: identifique e faça uma lista de grupos de pessoas com necessidades especiais em sua comunidade, os quais a igreja não fez esforços para alcançar. Desafie-se. Comece a orar por uma oportunidade no futuro próximo de se envolver na missão em favor de pessoas com necessidades especiais. Sexta-feira, 20 de outubro. Estudo adicional. Textos de Ellen White. Atos dos Apóstolos, página 17 a 22. A Grande Comissão. Página 84 a página 90. Um pesquisador da verdade. Antes de subir ao céu, Cristo deu aos discípulos uma missão. Disse-lhes que deviam ser os executores do testamento pelo qual ele legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Vocês são as testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse. Viram tudo o que fiz por Israel. E embora meu povo não quisesse vir a mim para ter vida, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Vocês sabem que eu recebi livremente todos os que vieram a mim confessando os seus pecados. Aos meus discípulos, eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro a Israel, e então a todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. Em nosso mundo,
há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que supomos. Convictos de que a conduta de Pedro era um cumprimento direto do plano de Deus e que seus preconceitos e esse exclusivismo eram completamente contrários ao espírito do Evangelho, glorificaram a Deus dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.